Começa agora mais uma Estação Bem Viver, a sua parada cultural semanal comigo, Gabi Gentil. E às vezes comigo, Malu Dácio. Quase sempre, né, amiga? A Bia, volta, amiga, de férias. A gente quer que você esteja aqui, seu lugar. Inclusive, tava com saudades de gravar o podcast, o Estação. Verdade, faz tempo que tu não grava, amiga. A gente tava um tempinho sem gravar, mas estou aqui novamente. E hoje venho, inclusive, não só eu, né, mas também para falar de cinema. Isso mesmo, a gente está aqui com o Gustavo Sorães, ele que é professor universitário. Eu já lancei assim logo. Vamos aqui, estamos tudo em casa. Ele recentemente lançou o livro Cinema no Amazonas, de 1960 a 1990, que é fruto de uma pesquisa, né? Então vamos começar logo, que a gente tem muita coisa agora. Eu quero saber muita coisa, então já passo a bola para o nosso amigo Gustavo. Seja bem-vindo à Estação Bem Viver. Obrigado pelo convite. Obrigado por me receberem aqui, para a gente falar um pouco do livro, um pouco de cinema no Amazonas. Isso, vamos. A gente teve o lançamento agora, dia 17, né? Isso. Como que foi pra ti? Me conta como é que... É o teu primeiro livro? Não, é o meu terceiro livro individual. Sobre cinema. Quinto livro, com colaboradores e tal. Bom, o livro, eu vou falar, você já iniciou que é um resultado de uma pesquisa, né? Então vou partir dali. O livro ele é resultado de uma pesquisa financiada pela FAPEAM, no edital Universal Amazonas de 2013, e essa pesquisa foi conduzida no âmbito do extinto curso de produção tecnológica em audiovisual da UEA. Meu sonho. Eu era professor lá naquela época, o curso era um curso de oferta especial, né? Não era um curso institucionalizado. E ele teve 2 turmas, como vocês devem saber. Sim. E eu era um dos professores e conseguimos aprovar esse projeto que eu coordenei. Contou com a colaboração de alguns alunos, alguns professores que também atuavam no curso, e tratou desse recorte histórico, né, 1960 a 1990 no Amazonas. E por que esse período? Assim, esse período é o período em que o cinema brasileiro se moderniza, né, a partir dos anos de 1960. Quer dizer, esse marco inicial é o marco mais associado à modernização do cinema brasileiro. E o marco final de 1990 é o período em que o governo Collor assume, extingue toda a estrutura que apoiava o cinema brasileiro, né, o fim da Embrafilme, dos órgãos todos do Concine, que sustentavam a atividade cinematográfica no Brasil, e é um marco também importante para pensar a história do cinema brasileiro. Então, a proposta era ver o que aconteceu no Amazonas nesse período, né, um período que é um recorte bem conhecido da historiografia do cinema nacional, mas no cinema regional você tem pouca pesquisa, pouca publicação, né? E a gente queria falar disso. Não, e de modo geral, só pra gente entrar mais assim, e de modo geral, em que lugar que o Amazonas estava nesse período? Em resumo, assim. Tá, nesses anos de 1960, o marco inicial, o Brasil, de modo geral, talvez assim, nos vários lugares onde estava tendo atividade cinematográfica, isso tinha muito a ver com cineclubismo, né? Tinha a ver com ter acesso a um cinema moderno mundial também naquele momento novo. Quer dizer, esse acesso aos filmes por meio de atividades cineclubísticas era uma constante assim, no mundo inteiro. E o Amazonas teve uma experiência muito vigorosa nesse sentido também. E a partir daí vieram filmes, né? Pessoas que começaram a se relacionar com o cinema do ponto de vista assim, da fruição, de ser espectador, de ser um cinéfilo. Essa cultura da cinefilia era forte nessa década, né? E no Amazonas não foi diferente. E, enfim, dali saíram cineastas, né? Pessoas que tiveram a chance de fazer filmes ou buscaram essa chance, acabaram fazendo, por aí foi. A gente tem aqui no Amazonas... Desculpa, amiga, coisa. À vontade. Eu sei que, inclusive, é um universo muito particular seu, que você Eu lutei para ter esse programa. Era para ter semana passada, mas não deu, porque, enfim, eleições, né? Mas que bom que em algum momento rolou. Eu queria... A gente sabe, né? Que a gente que anda pelo centro de Manaus, a gente vê muitos dos antigos cineclubes, dos próprios cinemas, eles estão ali ainda de uma forma evidente pra gente. E eu quero que tu puder explicar pra gente o que rolava naqueles históricos que hoje, infelizmente, são prédios, na grande maioria, abandonados, e uns outros tentando ainda manter o mínimo de cultura ali na nossa cidade. Como que rolava? Se a gente voltar lá para 1960, como que era o cinema aqui? E como que eram esses cineclubes aqui em Manaus? Tá. Bom, antes de entrar nesses aspectos específicos, acho que é importante dizer que é uma pesquisa que deve muito a trabalhos pioneiros de pesquisa em cinema aqui no Amazonas, né?
particularmente o trabalho do professor Narciso Lobo e da professora Celda Vale, que pesquisaram cinema antes aqui, e o trabalho que eu coordenei nessa pesquisa, que eu desenvolvi aí no livro, deve muito ao que eles tinham feito antes, né? Então, o professor Narciso particularmente estudou o período do cineclubismo aqui com mais afinco, digamos assim, a partir de fontes, no geral, fontes secundárias, estudou muito a partir do jornal, né? Quer dizer, jornal como uma fonte de registro histórico, fonte de informação. E a professora Celda é bem conhecida pelo estudo que ela fez sobre o Silvino Santos, né? Esses dois estudos, eles estão presentes assim nessa obra. De algum modo, eu acho que o que eu apresento no livro faz um pouco uma reunião dos trabalhos deles e desse momento histórico onde essas duas coisas se encontram, que é o final dos anos 60, aqui, quando o Silvino Santos é reencontrado, né? Resgatado, relembrado. Mas sobre cinema aqui, além do cineclubismo, que era uma coisa que acontecia em espaços, digamos assim, não exatamente cinematográficos, né? Porque você tinha um cineclube que acontecia no Palácio dos Rodoviários, que era a sede do governo do estado na época, nos anos 60. Tinha um cineclube que acontecia no Sesc e outros lugares, assim, o Teatro Amazonas teve um curso de cinema no final dos anos 50, que um pouco foi o germe disso tudo. Além dos espaços assim do cineclubismo, tinham salas de cinema comerciais também, né? Que também eram muito fortes. São essas que você lembra aí, que algumas ainda estão de pé, né? E também, mais ou menos de pé estruturalmente, mais ou menos né? de pé, que outras já foram demolidas, né? Sim. O conhecido caso ali na esquina da 7 de setembro, que Na hoje é a Joana das agência do Pedrosa. Itaú, né? Que era uma sala de cinema histórica, assim, uma avenida, Cine Avenida, foi demolida, era um prédio histórico, enfim. Mas nenhum desses lugares funcionam mais Como cinema não, Como mas esse cinema, não. fenômeno da extinção de salas de cinema dos centros das cidades é comum no Brasil quase como um todo também, porque naquele período então tinham várias salas de cinema, tinha cinema no Educandos, tinha esses cinemas mais A Joana das centrais, Pedrosa, né? Eu acho que eu confundi o Cine do Eden, Itaú. aí eles vão se surgindo, talvez, assim, cronologicamente eu não saberia nem dizer cronologicamente qual é a sequência de salas que vai abrindo, mas você tinha vários cinemas na cidade, né? E essa era a realidade comercial do cinema em sala, né? Era no Brasil como um todo, você tinha salas nas ruas. Não era como hoje, que as salas estão concentradas nos shoppings, né? E olha esse lá. fenômeno- Até e olha essas lá. quebrando, né? A gente está vendo recentemente, a gente está aqui em setembro de 2022, para quem está ouvindo esse podcast daqui a 10 anos. Nesse momento a gente está numa promoção que está aparentemente voltando, mas até o começo desse ano o cinema caiu muito, as procuras, as quantidades A de sala filmes em cinema, né? cartaz. Fecharam, A venda de inclusive, ingressos. né? Eu os acho principais que aqui de nesse Manaus período fecharam. pós-pandemia, as salas de cinema estão enfrentando o desafio de reencontrar seu modelo de negócios, assim, né? Porque afinal a gente teve 2 anos praticamente de ausência de público nas salas e ao mesmo tempo um grande estímulo de consumo de conteúdo nas redes e nas mídias Nos móveis streamings, e tudo né? isso, né? De algum modo parece pouco tempo, mas é como uma ruptura para uma geração. Tem uma geração de jovens que nunca foi para a sala de cinema, né? Sim, Que tem, não sei, 10 anos, 12 anos e não chegou a ir para a sala, talvez. sim. Quer dizer, você tem que conquistar uma nova geração para ir para a sala. Num momento em que isso se tornou desinteressante, os filmes, enfim, tem uma série de fatores aí, né? Mas olha, em Manaus então você tinha um conjunto de salas e elas resistem como possibilidade de entretenimento durante muito tempo e mais assim no final dos anos 90 é que essas salas começam a migrar para o cinema, para os shopping centers, né? Mas até ali também algumas dessas salas mais históricas tinham fechado já. Mas essa é uma mudança que é comum no Brasil como um todo. Assim, as salas vão fechando nas cidades, nos centros, e vão se deslocando para os shopping centers e passa a ser um negócio desses conjuntos de grupos internacionais de salas de cinema, né? Que vão... Antigamente não, eram pequenas empresas, né? Eram grupos individuais de pequenos empresários. Que E fomentavam agora tem os aquilo de forma conglomerados individual, né? dos chamados multiplexes. Assim, você vai no Cinépolis, é um grande grupo mexicano, né? Quer dizer, uma empresa multinacional. Cinemark é a mesma coisa e tal. UCI, todos são grandes Play Art, né? Todos grandes grupos internacionais. Que ainda, de alguma forma, tentam manter viva essa chama do cinema. O cinema era mais barato, né? O Sim. ingresso do cinema era mais barato. Era um entretenimento barato, né? E depois se tornou uma Acessível coisa a mais todos. elitista. Vai para dentro do shopping, o ingresso fica mais caro.
Quer dizer, se torna um entretenimento muito mais elitista. E antes era mais popular. Né? Eu fiquei até feliz em ver essa promo que tu falou que rolou, né? Eu amo cinema, toda semana eu tô no cinema. Levou, né? Conseguiu levar uma galera pro cinema, inclusive não consegui ir, mas estava finzaça, mas realmente o valor tem sido não tão acessível. E também, off totalmente do nosso assunto, eu acho que as produções também não estão indo tanto pro cinema, né? Tem muita específica pros streamings. Nos casos da digamos Disney, assim, o circuito, o negócio do cinema tem mudado muito com o fortalecimento dessas redes de distribuição que são os streamings, né, os canais on demand e tal, que ampliam muito a oferta de possibilidades para o público, que você pode escolher, transforma completamente o negócio de consumir filmes, né? Quer dizer, as locadoras, por exemplo, desapareceram porque elas se tornaram serviços virtuais. De vídeo on demand, né? Locadoras virtuais. E o cinema mais ou menos sofre hoje, o cinema enquanto sala de exibição, ou sala de espaço de consumo do filme, também está sofrendo um pouco esse efeito, né? Se você vai como um casal de namorados, vai para o cinema numa sessão de sábado, você tem não só o preço do ingresso, mas todo o custo adicional ali, né, de refrigerante, lanche, não sei o que é isso, brincadeira que você sai não vai assim, só no cinema para centenas de reais custa isso, né? Não é uma coisa assim tão acessível, né? E aí você pode fazer isso em casa, numa qualidade cada vez melhor de imagem, som. Bem mais barato. Mas claro que a experiência da sala é uma experiência importante, assim, né? A experiência dessa situação cinema é realmente única na sala. Ocorre que tem isso que você também destacou. Qual é o cinema que a gente tem acesso comercialmente na sala de cinema, né? Que tipo de filmes chegam na sala de cinema? A gente também sabe já há um bom tempo que há uma concentração muito grande no modelo de cinema que chega na sala comercial, né? O cinema de entretenimento, de grandes estúdios, são modelos muito repetitivos, é mais do mesmo, né? É comum você ver a concentração de lançamentos, um grande lançamento está praticamente em todas as salas, né? Homem-Aranha, quando sai um filme desses aí de heróis, você tem no Brasil inteiro 2.000 salas, não, menos do que isso hoje. Né? E aí você vai ter quase assim 80% disso com um único filme, né? Então você não tem nem alternativas. Então o público está também diversificando o seu interesse e vai buscar esses filmes em outro lugar, não mais na sala de cinema. Né? E isso, pode perguntar. Não, eu ia perguntar, eu ia aproveitar o gancho, né? Porque além de professor, universitário, pesquisador, você também é produtor audiovisual, né? E aí eu queria saber se de repente você não coloca um pouco da sua visão também no livro, de que forma você aborda isso. Nesse livro, eu acho que esse meu conhecimento, digamos, que vem dessa minha atuação como produtor, também aparece nas entrelinhas, eu diria assim, né? Porque no livro eu estou tratando dessa questão histórica, de escrever um pouco como ocorreram os encontros entre as pessoas, eventos marcantes assim que são importantes de conhecer nesse período histórico, falar um pouco dos filmes, não são tão volumosos, não são tantos filmes, mas são alguns filmes, contar a história dessas pessoas, um pouco isso. Eu acho que talvez como eu venho também da produção, eu também estou inserido na produção, isso aparece no relato, né? Mas não aparece como objeto assim, da descrição. Uma coisa que eu acho que dá para falar do livro, que além da pesquisa e dos ensaios e dos textos elaborados para o livro, eu optei em colocar no livro as entrevistas na íntegra. Né? Legal. Então, a gente já vira uma outra fonte de pesquisa, né? Exatamente. Exatamente. Assim, a gente optou em colocar no livro a íntegra, porque a opção era de usar fontes primárias, né? Então fazer entrevistas com quem fez filmes aqui nesse período e que tivesse disponível, né? Algumas pessoas já tinham falecido, um diretor dos anos 60 que já mora no interior de São Paulo há muito tempo, já é bastante idoso, a gente não conseguiu acessar, não conseguiu entrevistar, mas ele estava vivo ainda. Confesso que hoje em dia já nem sei se ele está vivo, ele já era bem idoso, mas todo mundo que estava vivo, estava em Manaus, a gente conseguiu entrevistar e que tinha feito filmes nesse período. Então a gente optou em colocar as entrevistas na íntegra no livro, justamente por isso, né, que é um livro que é, de algum modo, assim, uma compilação de reflexões sobre esse período, mas sobre as histórias também, e as próprias pessoas, os personagens dessas histórias contando isso, né? Tá ali para quem tiver interesse. E na tua visão, assim, claro que tem bastante páginas no livro, mas... Tem 280 páginas quase. Quais que são os pontos altos, assim, que tu
foi mais bacana de escrever, ou então que tem um feedback mais, pô, essa parte aqui eu achei muito massa? Como eu falei do professor Narciso e da professora Celda antes, eu acho assim, quem conhece o trabalho deles vai encontrar aqui informações que eles já tinham trabalhado, né, que eles tinham já recuperado e sistematizado e organizado nas pesquisas que fizeram, eles dois, no momento da formação deles como pesquisadores, mas são livros que estão fora de catálogo e são raros de serem encontrados, né? A pesquisa da professora Celda sobre o Silvino e a pesquisa do professor Narciso sobre o cineclubismo. Mesmo em sebo, são livros raros de serem encontrados. Então, as informações, de algum modo, pensando assim de forma sintética, que eles já tinham trabalhado, elas estão aqui também no livro, né? E, além disso, quer dizer, porque Silvino está no começo do século XX, daí ele é reencontrado no final dos anos 60 por essa geração que era de jovens que estava começando a fazer cinema, né? Mas o que eu trago aqui, que eles ainda não tinham trabalhado e que nenhuma outra pessoa ainda tinha trabalhado aqui em termos de pesquisa acadêmica, é uma experiência que acontece na TV educativa aqui do Amazonas, nos anos 70, que é uma série chamada Documentos da Amazônia, produzida naquela ocasião o professor Renan Freitas Pinto, hoje professor da UFAM, já aposentado. Ele era diretor da TV educativa e ele tinha sido um desses jovens que viveu o cineclubismo aqui, era amigo de quem estava fazendo cinema, enfim, era interessado em arte, cinema. E, uma vez diretor da TV educativa, chamou, já não tinha mais o cineclubismo com aquela efervescência que tinha tido na década anterior, a gente já está falando dos anos de 1970, e ele então chama os conhecidos, os amigos e quem estava interessado em fazer cinema, e coloca a TV à disposição e fala, vamos fazer um núcleo de cinema na TV aqui, o que foi possível fazer e tal. E essa experiência é super interessante, rendeu também alguns poucos filmes, infelizmente, porque fazer cinema é complicado, sempre foi, imagina fazer isso na década de 1960 ou 1970, né? Com poucos recursos, pouca tecnologia disponível, enfim, né? Tudo era complicado. Aí eles, enfim, isso acontece, como se consegue estabelecer uma colaboração com a TV Cultura de São Paulo, né? Usando a estrutura da TV, consegue viabilizar certos filmes. Por exemplo, o filme do Roberto Evangelista, Mater Dolorosa em Memoriam 2, é um filme muito conhecido hoje sobre a Amazônia, assim, no mundo inteiro, circula em festivais de arte até hoje, de videoarte, apesar de ter sido um filme feito em película, e é um filme feito nesse contexto, ele acontece dentro da TV educativa do Amazonas, daí ele circula até hoje nos espaços dedicados a cinema e arte, né? E dentro da tua visão particular, assim, qual que é a obra do cinema mais importante nesse período, assim, que se tu pudesse... Desses filmes do Amazonas? Que marcou a época, que foi um divisor de águas. Eu claro, acho, é difícil escolher uma, né? Assim, é importante destacar, tem algumas coisas muito importantes que acontecem, assim, essa história do cinema no Amazonas é uma história cheia de particularidades interessantes, assim, para destacar algumas delas, além dos filmes, né? Primeiro, eu diria que é a presença do Cosme Alves Neto. Tem uma parte do livro dedicada a ele e é um personagem assim onipresente nos depoimentos e tudo mais, né? O Cosme foi um agitador assim cultural, um agitador de cinema no Brasil, no mundo inteiro, né? E ele era amazonense e ele vivia no Rio de Janeiro, que o pai tinha sido congressista quando a capital estava no Rio, enfim, estudou lá. E em algum momento voltou para o Amazonas, nos anos 50. A família dele é uma família conhecida daqui, né? O pai era um empresário, enfim, bem-sucedido, era uma família de posses. E ele volta meio para... O pai queria que ele cuidasse dos negócios da família, né? Uma coisa que ele não queria. Ele queria era fazer cinema, enfim, né? Típica história do herói, aqui, né? Típico de história do herói. Mas uma vez estando aqui, sendo quem era e estando na posição que estava, ele conseguiu, de algum modo, viabilizar essa ligação do Amazonas com o Rio e agitar aqui em Manaus uma cena de cineclubismo. Assim. Então, primeiro ele faz esse curso que eu mencionei de cinema no Teatro Amazonas, com o maestro Nivaldo Santiago. Então, procura agitar alguma coisa sobre cinema, encontra o maestro Nivaldo Santiago coordenando ações culturais lá no Teatro Amazonas e provoca esse curso de cinema. Ali vai aparecer o Márcio Souza, por exemplo, com 16 anos ou menos, e eles vão começar a encontrar pessoas que gostavam de cinema. O Cosme volta para o Rio em algum momento depois, mas estando no Rio, ele vai ser essa ponte de ligação
para fomentar o cineclubismo aqui, porque ele vai mandar os filmes para cá, inclusive usando a empresa do pai para pagar frete, levar os filmes, então ele vai trazer, enfim. E ele já era um importante agitador de cinema na Cinemateca do MAN, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né? O Cosme é conhecido como o eterno curador da Cinemateca do MAN do Rio de Janeiro. Então ele vai ter um papel muito importante aí. Para quem quiser conhecer mais, ou dá para ler sobre o Cosme por aí, no livro e em outros lugares. Enfim, é uma figura muito importante do cinema brasileiro e até do cinema mundial no campo da preservação dos filmes, assim, né, e da difusão dos filmes. E essa experiência ele fez aqui, né? Quer dizer, preservar filmes e difundir filmes, né? Por exemplo, ele relatava que ter reencontrado o Silvino Santos aqui no final dos anos 60, uma pessoa que ninguém lembrava, e tinha feito um filme como No País das Amazonas em 1922, que está fazendo 100 anos esse ano, um filme monumental, um filme épico, chamou a atenção para ele da importância de preservar os filmes, porque esses filmes eles são materialmente muito sensíveis, eles desaparecem. Você perde os filmes, perde tudo isso, né? Enfim, aí depois do Cosme, eu diria, tem uma experiência de um longa-metragem em 72 aqui, que é o filme do Márcio Souza, A Selva, né? Um filme baseado no livro do Ferreira de Castro, A Selva. E é interessante porque é o primeiro longa realizado aqui, porque faz uma ligação do cinema daqui de Manaus com o cinema de São Paulo. Né? É um filme que é uma coprodução do Luiz Maximino de Miranda Correia, que é amazonense, fez carreira no Rio e aqui e tal, e com o cinema paulista da chamada Boca do Lixo, que era uma coprodução com a Servicine, uma produtora de São Paulo. Então é um caso interessante nesse sentido, é um filme de 72 e que é fruto dessa aproximação, né, que depois também não vai continuar. O Márcio trabalhava na Servicine quando foi chamado para dirigir o filme, né. É um filme meio que conecta o cenário de Manaus com o cenário nacional. Era para ter sido dirigido pelo Cacá Diegues, enfim, aí acaba que o Cacá vai dirigir outro filme e o Márcio entra no projeto. Também tem essas histórias ali. Inclusive, o Luiz Maximino conta a sua participação, a sua versão da história. O Márcio Souza também, são depoimentos que estão no livro, por exemplo. Históricos, né? Registros históricos. Exato. O Luiz Maximino já faleceu, né? Então, tem esses relatos deles aí. E a outra experiência, eu acho que é essa do documento da Amazônia. É muito importante, porque permitiu existir uma experiência de cinema na estrutura, dentro da estrutura da TV educativa, quer dizer, um cinema possível, né? Filmado em película e tudo mais, né? Nessa experiência ocorreram situações muito importantes. Por exemplo, além do filme do Roberto Evangelista, que eu já citei, um filme chamado O Começo Antes do Começo, que é um filme dirigido pelo Márcio Souza com o Roberto Carrani. E é um filme que tem o depoimento do padre Casimiro Bexta, que naquele momento tinha voltado do Alto Rio Negro, onde viveu por cerca de 20 anos, e onde ele conta todo o encontro dele com a cosmogonia dos Dessana e dos Tucano no Alto Rio Negro. Tem esse depoimento no filme. E os desenhos do Feliciano Lana, que é um artista indígena, né? Hoje a gente vê muito assim esse tema da arte indígena contemporânea, um tema emergente assim. O Feliciano Lana é talvez o primeiro artista indígena brasileiro, assim, né? E esses desenhos dele registrados no filme. É um filme de 75. Caraca, legal. Então são momentos importantes e ocorreu por conta dessa experiência na TV, senão não teria ocorrido o filme, né? Talvez a gente nunca tivesse um vídeo do Padre Casimiro lá em 75 falando como tinha sido esse encontro dele com o Luiz Lana, o Feliciano Lana, contando a cosmogonia, enfim, essas coisas todas, né? Ô, Gustavo, e quanto tempo mais ou menos Cara, eu ia perguntar isso agora. Pra produção? Porque assim, tem muito material, né? É muita muito rico, muita pesquisa. é. Quanto tempo que durou para fazer? Essa pesquisa, então, ela ocorreu inicialmente nesse contexto lá, com o financiamento da FAPEAN, né, e no contexto do curso, mas isso foi de 2015 a 2017, quando a gente fez o básico da pesquisa, assim, e entregou tudo que tinha a ver com a pesquisa, mas o livro ainda não estava completado, digamos assim, não estava pronto, né? A gente continuei trabalhando nisso desde então, mas assim, esporadicamente, né? Você trabalha um pouco, faz outras coisas e tal. Continuei trabalhando, mas são muitos anos de trabalho, mesmo antes até desse período da pesquisa, eu, na minha dissertação de mestrado, tinha trabalhado com essa experiência da TV educativa já, né? Isso em 2009, né? Então já tinha circulando por ali um pouco antes. Com o tema, né? E aqui, mais recentemente, para poder fechar o livro, que aí o livro em si
ele contou com recursos da Prefeitura de Manaus por meio do edital Conexões Culturais de 2019. E aí eu retomei, então, aquela pesquisa financiada pela FAPEAN, de 2015 a 2017, a gente trabalhou, e passei a escrever o que faltava para o livro, organizar essas entrevistas, esse material todo. Aí durou mais alguns meses, na verdade, desde 2020 até agora, o lançamento em 2022, eu tenho trabalhado nele com uma certa dedicação, assim. Então, não são 2 anos completos, mas nos últimos 2 anos eu tenho estado às voltas com o livro, assim, com frequência. Né? E ficou muito bom a gente ter aqui. Obrigado. Ficou muito bonito mesmo. Eu recebi várias indicações de pessoas que elogiaram não só o tema, mas como o livro também. Uhum. Então, para quem está ouvindo o nosso podcast, quem está assistindo aí também no YouTube, como que as pessoas podem adquirir esse livro? Tá. Então, e é um livro publicado pela minha produtora também, a gente, além de Você publica de outras pessoas produtora, também? A gente tem publicado coisas, é a segunda publicação interessada da editora, aqui. Né? Além de ser uma produtora de audiovisual, a gente é a segunda publicação, né, de livro, assim, porque eu tenho um histórico de atuação como professor e pesquisadora, assim, que antecede até a existência da produtora, né, e tenho me dividido nas duas coisas nos últimos anos, assim, tem funcionado, e aí, além de fazer os filmes, tenho feito essa frente também de ter uma editora, digamos, junto com a produtora. E a gente quer, sim, publicar outros livros que tenham a ver com essa área, né? Cinema e nossa relação com a antropologia também, de algum modo e tal. O livro, então, o contato tem que ser direto comigo, assim, pelas redes sociais, né? Dá para me encontrar, porque como a gente não tem ainda uma distribuição do livro, né? Uhum. Que também no Brasil é muito complicado, coisa, né? Está muito complicado, muito concentrado em poucos agentes e tal. E o negócio do livro tem também sofrido com essa coisa das redes digitais, como a gente está falando de cinema. Tem versão e-book dele, né? também? Hã? Tem versão e-book ainda dele? Não, vamos ver se circula ele nessa versão impressa e depois, quem sabe, vai para a bom, né? versão digital. Ter o tato do livro, o cheirinho do livro. Eu Nada acho se ainda, compara. a gente ainda está nessa fase meio final dos objetos materiais, assim, mas ainda é um objeto a... Qual que é a rede social? Pode me procurar, Gustavo Sorans, e eu acho que estou no Facebook, acho que principalmente pelo Facebook, assim. Ou no site da produtora, www.rizomaaudiovisual.com.br. Aí por lá dá para também encontrar. A gente esqueceu de falar antes, a gente sempre prepara, mas a gente tem um quadro no Estação BV que não é nada polêmico, ele é super... Eu não sei porque as pessoas polemizam ele. É muito polêmico. Mas ele é assim, ó, é uma dicas culturais. Esse podcast veio do Bem Viver, que é o tradicional caderno de cultura do Jornal A Crítica, né? Então a gente sempre pergunta dos nossos convidados o que eles curtem, compartilham e no que ou em quem eles dariam um follow. É bem simples, né? Unfollow. E quem curte e compartilha. Mas é amplo, assim, qualquer coisa qualquer assunto, qualquer tema, qualquer pessoa. Algo que você queira indicar, de repente, como, eu curto isso, quero indicar isso. Entendi. Olha, assim, de bate-pronto, né? Deixa eu ver. Olha, eu acho que uma coisa assim que é legal a gente valorizar são os artistas locais, né? Eu ia falar alguma coisa de música, assim, me interesso muito por música, gosto muito de música e acho que um pouco tem a ver com o que a gente está falando de algum modo, né? Vão desaparecendo as salas de cinema, vai mudando o negócio do cinema, vai mudando o negócio do livro. Acho que tem a ver com ter negócios e produção cultural cada vez mais localizada, né? Sempre existiu isso, né? Sim. Mas a experiência do século XX tornou a produção cultural e o consumo cultural muito ligado na ideia da indústria cultural, né? Que vem de cima para baixo, com grandes produções e que concentra o consumo e tal. Acho que a gente tem cada vez mais produção local com qualidade, porque as ferramentas se popularizaram, né? Então, acho que valorizar o artista local, ir no show dos artistas locais, comprar livros de autores locais, né? Pagar ingresso para artistas locais, sabe? Isso eu acho super importante, assim, é transformador, assim, é revolucionário, né? E tem muita coisa legal, muita gente legal fazendo coisas originais, interessantes, né? Muita gente premiada fora, que a gente nem conhece aqui. Pois assim, de sopetão, não vou nem lembrar nomes, nem nada, mas certamente filmes que circulam em festivais fora e que são reconhecidos, premiados, autores também da literatura, que são recentes, que são contemporâneos, estão produzindo seus primeiros trabalhos e que são reconhecidos muitas vezes
né, para fora e às vezes aqui as pessoas sequer conhecem o nome da pessoa e tal, né? É verdade. Então com as redes sociais está todo mundo por aí, está todo mundo disponível para ser encontrado, né? E eu acho que isso seria uma dica. E o unfollow? Unfollow. O unfollow está marcado para o dia 2 de outubro para a gente fazer um unfollow master. Unfollow coletivo no primeiro turno de preferência. No primeiro turno encerrar tudo isso, dar um unfollow geral aí no atual, tá chegando, no atual 9 executivo dias. do governo disfuncional que a gente tem aí. Sim, vamos fazer, tá marcado esse unfollow coletivo então. É isso. O dia. Gustavo, projetos, futuro. Além do paralelo ao livro agora, está trabalhando em algum outro, pensa em escrever outro, como é que tá? Sim, em termos de livro, eu tenho um projeto de fazer um livro sobre o Roberto Evangelista, um artista que está no livro também, né, com esse filme que eu já citei, ele é um dos entrevistados que está ali no livro também. O Roberto faleceu, infelizmente, no final de 2019, a gente estava até trabalhando junto num projeto, na produtora, e atualmente tenho pensado junto com outros colaboradores, assim, com outros parceiros. Existe um livro sobre o Roberto Evangelista, né, que foi publicado pela UFAM, pela EDUA, que é um pouco uma compilação dos trabalhos do Roberto Evangelista, que é um artista amazonense, na verdade acreano, mas que cresceu a vida toda, viveu no Amazonas. Acreanense. 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 Acreano e amazonense. Acabei de criar, muito obrigada. Boa. E aí, ele, por exemplo, é um exemplo disso. Ele é um artista muito conhecido fora daqui, inclusive no exterior, muito valorizado, com uma boa circulação no exterior, em eventos muito importantes do século XX, assim, e aqui é pouquíssimo conhecido. Assim, sem querer fazer autopromoção, mas tem uma exposição no Palácio da Justiça que está ainda aberta, acho que até outubro agora, que é uma exposição que eu fui um dos curadores, chamada 30 anos de ritos, documentos da circulação internacional de Roberto Evangelista. Ritos foi uma instalação que o Roberto fez em 92 na Ponta Negra, na praia da Ponta Negra, por ocasião da Eco 92, daquela conferência da ONU sobre o clima, né? E o Roberto foi um dos convidados de uma mega exposição que teve com um curador alemão e que colocou artistas no Brasil inteiro, que tinha a ver com meio ambiente, né, e tal. E ele fez essa instalação na praia da Ponta Negra, que está fazendo 30 anos agora, então. E junto com o Sávio Stocco, Orlando Maneschi, que são esses parceiros com quem eu estou travando colaboração lá na UFPA, pesquisadores no campo das artes também. A gente fez essa curadoria dos documentos, dos livros que refletem sobre o trabalho do Roberto, né? Principalmente na colaboração dele com o Guy Brett, que é um crítico de arte super importante, né, inglês, e uma outra artista com quem o Roberto colaborou muito, assim, em parceria, né? Que é a Regina Vater. Então a gente tem principalmente circulação dessas relações dele com a Regina e com a crítica do Guy Brett ao trabalho dele está lá. Sim, são documentos, são fotos dessa circulação dele. Mas o Roberto é um artista pouco conhecido aqui, principalmente porque ele produzia instalações, né? As instalações são feitas no espaço da exposição. Sim. E elas só ficam registradas na fotografia da exposição, né? Então ele quase não fez instalações em Manaus. Ele fez, claro, algumas, né? Mas essas principais ele fez fora. Então ele não fez versões delas aqui. Então a gente pensa num livro. Então esse livro da UFAM é um livro que mostra a obra do Roberto, né? Tem fotos de toda a obra dele e tal. A gente quer fazer um livro que é uma fortuna crítica sobre o trabalho do Roberto Evangelista, com textos, com ensaios, com reflexão teórica, intelectual sobre o trabalho dele, né? Não só digamos, a cronologia do artista ou as obras do artista, né? Não só um glossário, né? A gente quer reunir a reflexão sobre o trabalho dele e publicar um livro, né? A gente está indo para o nosso final, e aí a gente tem novamente o convite para quem está nos ouvindo e assistindo, que comprem esse livro, que é muito rico, tem muita história. Aqui, particularmente, para mim, para a Gabi também, com certeza, foi uma super aula. Não esperava menos do professor Gustavo. Mas eu queria, só para a gente finalizar, o que o senhor deslumbra para o futuro? Como é que o cinema do Amazonas ele vem daqui para frente, a partir de 1990? Como que o senhor vê e para o futuro também? Acho que a despeito de toda a dificuldade que a gente vê hoje no circuito brasileiro, né, de cinema,
por conta, inclusive, do governo disfuncional, do desgoverno que a gente tem, do unfollow que a gente vai dar em 2 de outubro, eu diria o seguinte, o norte do Brasil é pouco visto nas telas do cinema brasileiro e eu acho que a grande novidade do cinema brasileiro vem do norte, né, nos próximos anos, assim, o cinema do norte. E o Amazonas é um dos estados do norte, né? O último festival de Gramado, que é um dos mais antigos do Brasil, no último festival que aconteceu faz uns 2 meses, o filme premiado, o melhor longa-metragem, é um longa do Acre, o primeiro longa-metragem acreano, dirigido pelo Sérgio. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para acontecer aqui no cinema do Amazonas, tem vários filmes feitos ainda para rolar. Imagina, desculpa te interromper, o primeiro longa, o do Acre, foi agora. Então, assim, tem muita terra para desbravar, apesar de já ter muito caminho. O Sérgio Carvalho, diretor. Sim. Eu acho isso, assim, tem vários trabalhos em curso, né, coisas que devem acontecer, a gente deve ter acesso nos próximos anos. E eu acho que o Amazonas é um desses que deve aparecer com novidades assim surpreendentes, no sentido de que é uma outra maneira de ver o Brasil, uma outra maneira de pensar o Brasil, né? Tem a sua originalidade, tem coisas que só acontecem aqui, assim, né? E que nos permitem pensar o Brasil de um outro ponto de vista, assim. Espero que a gente veja isso no cinema também. Eu acho que sim, isso está acontecendo, né? Amém, a gente torce para isso também. Eu, particularmente, não posso dizer o contrário, eu torço para que isso aconteça. Como o Malu disse, nós tivemos uma aula hoje, fico muito feliz também. Obrigado. Falei para a Malu, para quem não sabe, o Gustavo também foi meu coordenador na faculdade de jornalismo. Já valeu muito trabalho meu também. Foi meu professor também. E eu fico muito feliz de tê-lo recebido aqui, assim como a Malu, tenho certeza. Legal. E a gente espera ver você aqui, com certeza, com o próximo lançamento do livro, né? Tá ótimo. Eu que agradeço o convite, foi ótimo, adorei a conversa e se me convidarem eu volto. A gente vai convidar com certeza. Você que está aí acompanhando, ainda vai ter vídeo. Vocês não esqueçam de nos acompanhar, tanto nas principais plataformas de áudio, que é o Deezer, Spotify, Amazon Music, a gente está em todos os streamings possíveis. E estamos também no YouTube do portal acritica.com. Sim, você que está ouvindo, vai lá no YouTube e se inscreve no canal do Portal Acrítica. E você que está nos vendo no YouTube, vai lá no Spotify, no Deezer e segue o Acrítica também nas principais plataformas de áudio. E até semana que vem. Sim, tchau, gente.